Boa noite a todos aí que tá chegando, sejam bem-vindos. Esperando o Morikawa chegar aí. Rapaz do céu, deixa eu apagar umas lâmpadas ali que estão muito. Pera aí. Tá ok. Tudo bem? Boa noite, né? E aí, boa noite, Felipe. Tudo bem? Boa Como é que você tá? noite. Tô ótimo. Melhor agora, né? Poxa, deixa eu me apresentar aqui pro pessoal, não sei se me conhecem. Eu primeiramente quero agradecer assim, né? Começar assim agradecendo por você ter aceito esse convite. É uma grande honra poder estar falando com você, batendo esse papo aqui. Poxa, obrigado, viu, Felipe? Você é muito querido. Eu vi sua aula também ali na sede central, você fazendo e foi você que fez, não foi ali? Foi meu irmão. É que a gente é igual, né? Rapaz do céu, seu irmão! É tudo a mesma forma. Ah, brincadeira, né? Muito amigo de vocês aí. E eu agradeço muito aí você ter me lembrado de mim, né, Felipe? De ter podido fazer esse convite aí. Pra mim é inusitado, viu? É inusitado, primeira vez? Eu faço assim muitas videoconferências, mas live mesmo, não. Eu fiz hoje de manhã só um pouquinho para ensaiar aí, para treinar. Tá na Mas moda, né? tá na moda, né? Fala aí, Marcelão. Greco entrando também aí, pessoal. Bastante gente chegando, hein? Quer fazer faz uma breve apresentação sua? Tá legal. Bom, pessoal que está aí, boa noite. Meu nome é Reginaldo Morikawa e eu sou o responsável da Cori no Brasil. Eu cuido de. A Cori é um grupo com 4 empresas, é o grupo Cori, né? E nós temos a Cori em Agricultura e Meio Ambiente, que é a de responsabilidade do amigo nosso, que é o Dr. Dematê. E nós temos a Cori em Agropecuária, que é aquela que a gente conhece mais aí do mercado, né? Que tem os produtos aí no Brasil. E também aí eu sou responsável da agropecuária, sou responsável da Cor em Franquia, que também nós estamos aí com 11 lojas aí no Brasil, sendo 3 próprias e o restante as 8 franqueadas. E temos a Cor em Messiânica Alimentos, que é a que cuida ali do solo sagrado. Nós temos um refeitório, né? Lá também para as atividades da Igreja Messiânica no solo sagrado, então também estão sobre minha responsabilidade, né? Então eu tenho aí 52 anos de idade, casado com a Mônica, meus filhos, estão todo mundo aí em casa fazendo alguma coisa. E eu sou da Corin desde 1996 Dois e anos de assumi Coring, como. né? Dá quantos? 96? Quando a Coring tinha 2 anos, né? Quando a Corinthians tinha 2 anos, isso mesmo, é. E, aí de 96 eu assumi como CEO da Coreia Agropecuária em 2007. Então, desde 2007 até agora, aqui acho que são 12, né? 13, em abril, 1º de abril, fez então 13 anos, né? E Vinte e aí, três, né? 23. perdão, 20, não, 13, né? De 2007, Ah, tá, 17, sim, sim. 13, dá exato. 13 anos, né? Então eu tô É 13 isso. anos na Cori, a gente começou lá pequenininho, né? Com 20 milhões de faturamento por ano e tínhamos uma dificuldade muito grande, mas hoje aí a gente está batendo aí, esse ano agora, 2019, nós fizemos 166 milhões de faturamento de orgânicos Uau. e produtos naturais, né? É Podemos dizer isso. que é a maior empresa do Brasil de orgânicos? Rapaz, maior não é não, mas é a mais conhecida. Nós ganhamos em 2017 o Top of Mind do setor, que nós conseguimos atingir aí a marca mais conhecida de produtos orgânicos do Brasil, né? E isso saiu no Valor Econômico, então foi É, eu consagrado o vi. Grupo Organis, né? Que é um grupo bastante conceituado, aí, é uma associação. Então eles que colocaram a gente lá, né? O pessoal de Santo André aí, queridos, tudo bem, pessoal? Onde tudo É, começou, né? rapaz, o seu pai tem muita participação na minha vida, viu? Aliás, mande um abraço pro Marcos Ele tá Januzzi, meu assistindo, ele tá querido. Tá assistindo. assistindo, é? Tá E aí, assistindo. Marcão, tudo bem? Como é que tá, meu querido? É isso Então aí. E vamos lá. você, Felipe? Conta um Eu pouco de quero. você pra Eu mim. vou fazer uma breve apresentação. Eu sou profissional de educação física, eu atuo como personal trainer, eu tenho assim a.
eu sou mais voltado assim à qualidade de vida e mesmo sabendo da grande importância do exercício físico, né, para a saúde, só o exercício físico a saúde fica meio pensa ali, né? E aí, pensando nisso, eu fui estudar um pouco de nutrição. Eu estou cursando a faculdade de nutrição, estou no 6º semestre de nutrição. Também gosto de estudar comportamento, cérebro, enfim, tentando pensar na saúde aí de forma integral. E É. assim, quando eu entrei na faculdade, né, esse período que eu estou estudando nutrição, eu sinto que a nutrição ela é muito matemática, sabe? A gente vê, as pessoas veem o alimento como números. Então as pessoas pensam no alimento como uma quantidade X de nutrientes, então tem que ter um equilíbrio da quantidade X de ferro para uma quantidade X de cálcio, e ela acaba vendo o alimento muito mais como um número do que o alimento assim como uma questão de energia mesmo, né? Essa Uhum. força, essa energia vital. O que chega mais perto ali dessa palavra energia vital, talvez seja a palavra biodisponibilidade que eles usam, que seria Tá, um tá. alimento X junto com o alimento Y, que eles acabam tendo uma absorção melhor do corpo. Mas é o que chega mais próximo, mas ainda bem distante, assim, né? E eu Uhum. acabava sentindo um pouco falta dessa coisa, e eu sempre falo aqui nos meus posts, eu falo para os meus alunos sobre energia vital, alimentos com energia vital. E as pessoas acabavam me perguntando, mas o que é energia vital? De onde você está tirando isso? Acho que ainda a ciência ainda não tem como mensurar isso ainda, né? É. E aí eu tive a ideia, eu falei, vou falar com o Morical, ver se ele não topa para a gente falar um pouco sobre essa coisa da energia vital. E então, assim, pensando que. Deixa eu pegar a pauta aqui para não fugir da pauta, né? Hum. E aí eu pensava o seguinte: o alimento convencional, ok, ele pode ser igual ao orgânico no sentido de ter as mesmas quantidades de macronutrientes, ter a mesma quantidade de micronutrientes, mas será que é realmente igual essa coisa da energia vital? Pensando que um alimento é feito de uma forma muito mais natural do que a outra, né? E aí eu queria que você falasse assim pra gente, realmente é tudo igual? Esses alimentos, os convencionais e o orgânico? Rapaz, é um tema bastante profundo, né, Felipe? Porque a energia vital, ela é ainda, como você falou, é alguma coisa que vai ser muito mais denotada no futuro. Hoje a gente ainda está realmente, você está bem posicionado, é isso mesmo. Tudo se conta nutriente, para emagrecer se conta calorias, né? E no final das contas, o nutriente sim, o nutriente ele está relacionado com a energia vital, sabe? Um professor que nós temos, que é também da Fundação Mokichokada e da Igreja Messiânica lá no Japão, é o professor Chuzo Sakakibara, e ele sempre relacionou assim que a energia vital ela está presente no alimento, vamos falar do vegetal, por exemplo, quando uma fruta, né? Quando você vê um abacaxi com aquela simetria dos gominhos, né? E você vê que essa simetria ela começa desde a base até em cima, numa perfeição quase que a gente aí costuma ofender a natureza, quase que escrita, desenhada, né? Porque nós é que estamos copiando a natureza, mas a gente costuma dizer, rapaz, essa flor, essa flor natural, ela até parece que é de plástico, de tão perfeita É, que é um conceito que a gente tem que o homem é o que sabe fazer as coisas boas, mas quando o professor Chuzo ele explicou, ele disse o seguinte: se você tem um abacaxi que ele tem esses gominhos ou aquele melão rendilhado que tem essa renda bem feita, né, esse rendilhado, ele vai ser uma fruta que vai estar extremamente doce, ela vai estar extremamente aromática, né? Então ele dizia que quando a energia vital está presente de um alimento, ela vai ter beleza, ela vai ter aroma, ela vai ter sabor. E no fundo, quando você colocar esses três juntos, ele se resume na quantidade de nutrientes exatos que aquela planta teve. Então, certo. a energia vital, ela sim está relacionada a nutrientes, mas não em nutrientes de inputs, o Felipe. São nutrientes que a planta conseguiu absorver dentro da sua vida, né? Então, sim, você pode ter plantas convencionais que estejam
com esses nutrientes, essa energia vital. Mas é difícil você conseguir isso quando você tem os inputs de nitrogênio, fósforo e potássio, que é o adubo químico, né? Que é o NPK. Quando você tem o adubo químico, ele naturalmente a planta vai absorver macronutrientes e não os micronutrientes, né? E o balanceamento dos micronutrientes é o que vai, vamos dizer assim, se consolidar na parte perceptível da energia vital. Porque a energia vital ela é Legal. muito mais do que isso. A energia vital ela está ligada, né, Mokichi Okada, que é o fundador da Igreja Messiânica, né? Espera um pouquinho que o meu filho está me dando um insight aqui. O que é? Você conectou, abriu a live pela conta particular. Na verdade, tem que ter aberto com a Anacone. Eu não estou na Dacone? Não, Marcelo não mandou como. Você tem que convidar ele para entrar na live. Convidar a Corin para entrar na live. Ah, ô Felipe, o pessoal da Corin está reclamando aqui que não está conseguindo me assistir, porque eu Tá, vou entrei. entrar no do Regis Morikawa, né? Não, Tá não, bom, é vou que entrar. eu tenho que entrar no da Corin. Eu vou te chamar pelo da cor, então. Pode sair aí, Então, eu te tá. chamo lá. Pessoal, Tá? já voltamos aí. Tchau. Tá. Não sai aí não, galera. O papo tá bom, hein? Não sai não, que o papo tá bom. Grande Alex, presente aí, mestre. Center Diadema, Sueli, Janete, grande Rodrigão, Rumo ao Topo, Karen Teixeira, todos bem-vindos, hein? Fátima Rocha, Tainã, Miguelzinho tá bravo, Tainã. Miguelzinho tá bravo. Magda, Marcos Oliveira, todos bem-vindos. Aguarde aí que vou chamar aqui ele pelo perfil da Corin, tá? Deixa eu ver se eu acho. Guarda aí, galera. Toma uma aguinha. Só um segundo. Tá conectando lá. Vou chamar aqui a Corin. Miguelzinho tá bravo. Meu filho quer vir aqui fora, pessoal. Vocês estão ouvindo o choro dele aí? Não tô conseguindo chamar a Corin aqui. Achei. Vamos lá. Agora foi, hein? Rodrigão, Miguelzinho tá querendo vir aqui fora, meu. Aí, Sensei, boa. Deu? Vamos lá. Deu, agora foi. Pessoal, desculpa aí, viu? O pessoal manteve aí, o pessoal ficou Manteve? na live. Poxa, aí eu comecei aí na Corin 1. Aí o pessoal vem pra cá, por favor. Eles vão ver, né, Felipe? Agora. Já subiu aqui Quem o número entrou de na Corin? espectadores, já viram. Ah, bacana. Pessoal, então desculpe aí o pessoal da Corin, que eu tinha entrado pelo meu pessoal, o meu perfil pessoal, né? E duas contas aqui no mesmo celular é complicado para nós aí. Mas vou só me apresentar de novo, pessoal da Corin. Meu nome é Reginaldo Morikawa e eu estou aqui com o Felipe Januzzi, que me convidou. Agradeço muito, Felipe.
E aí você estava me perguntando sobre a energia Da- vital, né, Felipe? Isso, eu estava. Estava falando, né? Então, assim, Isso. então, a questão do nutriente, um produto convencional, da agricultura convencional, ele pode até adquirir essa energia vital. Só que, no final das contas, ele não vai conseguir ter a mesma vibração. Ele vai ter energia vital, obviamente, mas nós estamos discutindo são níveis de energia vital, né? Quando você tem um produto, um alimento que ele foi cultivado pelo método de agricultura natural, de Mokichi Okada, você tem ele extraindo da terra exatamente tudo que ele precisa para ser aquilo que Deus determinou para ele aqui na Terra, né? Então são coisas que a nutrição ela está chegando agora, né? A gente também não pode falar muito porque a própria OMS ela está reconhecendo agora a presença do espírito dentro da saúde, porque você Exato. antigamente só tinha os fatores mais ambientais, os fatores mais físicos, e psíquicos, mas agora você está também, Exato. a OMS, incluindo essa questão espiritual. Então, ainda, perdão, ainda nós temos pouca influência ou pouca detecção dessa energia espiritual, né? Mas que a gente chama de energia vital. Mas a gente que já está com a agricultura natural trabalhando aí há muitos anos, a gente percebe que ela está intrínseca a essa primeira parte que são os nutrientes que eu estava contando, né? Que são o quê? Quando você deixa a planta naturalmente absorver o que a terra dá, como eu ia explicando, ela vai absorver os micronutrientes e não os macronutrientes que são colocados pelo homem quando ele faz a adubação, que são o nitrogênio, o fósforo e o potássio, que estão sempre presentes, esse trinômio, nos adubos químicos. E a partir daí ele vai ter a energia vital, mas não exatamente na quantidade da qual a gente se relaciona com ela. Para você ter uma ideia, um melão lá no Japão, que tem esse rendilhado, aquele net melon, né, que é aquele melão rendilhado, verdinho, que parece uma teia que ele tem dele, Sim. quando as teias elas têm uma simetria perfeita, esse melão, Felipe, ele pode custar US$ 200, ele pode custar US$ 300. Então nós estamos falando aí em R$ 1.500, sei lá, né? É isso aí. Então você pagaria R$ 1.500 em um melão? Vamos lá, internet. Deixa eu ver se. Ô Felipe, voltou aí? Internet. A internet é assim. Ok, Vamos lá. ok. Então, e você pagaria R$ 1.500 em um melão, né? Ele é uma fruta que eles chamam de perfeita. Só que essa fruta perfeita é perfeita conseguida através de inputs, né? Existe uma dopagem ali, mas efetivamente você é a forma perceptível da energia vital quando você consegue ter esse trinômio, né? Você tem a beleza, a simetria, a perfeição, a coloração, né? E você tem o aroma, Sabor. que quando você corta, e o sabor, né? Principalmente. Então, Sabor. ali você não precisa ter um detector, aqueles testes que eles fazem de nutrição, nos analyzers ali, para saber que ele tem a quantidade de nutrientes certas, porque ele está intrínseco à energia vital dele, né? Um outro É, ponto também que a energia vital tem é que existe, você já ouviu falar da foto Kirlian? não. Foto Kirlian é uma foto da aura. Então é outro lado que você consegue. O primeiro é o perceptível, que é esse lado que eu expliquei dos nutrientes de forma balanceada, micronutrientes, macronutrientes presentes, que você vai estar nesse trinômio, né? Aroma, sabor e beleza. Mas a parte não perceptível, que é uma parte que vai alimentar a sua parte espiritual, ela já teve alguns ensaios, viu, Felipe? A foto Kirlian, ela é uma foto que você faz uma descarga de energia. Eles pegaram uma folha de um feijão
e fizeram uma descarga de energia nela e fotografa. É um tipo de uma foto de uma reirradiação. Então, nesse momento, eles perceberam que os alimentos cultivados pela agricultura natural, eles tinham as veias energéticas perfeitas. Então, Olha aquela só. seiva, ela consegue ir perfeitamente. Na agricultura orgânica, olha que interessante, hein? A agricultura orgânica nem tanto. Ela tinha canais interrompidos, apesar de ser orgânica. E na convencional ela não tinha nem canais. Então, Nada. assim, ela não tinha os veículos como se fossem eh, grandes canais de luz, grandes canais de energia, que eles fluíam e explodiam, né? Então, você via a foto Kirlian de um produto da agricultura natural, ele explodia que tinha uma aura Que 2 vezes legal. maior do que essa folha. Então, eu acredito que aos poucos as pessoas vão começar a entender isso, né? Sim. Explica pra gente assim, porque assim, quando a gente pensa em agricultura natural ou agricultura orgânica, a grande É, ideia é o quê? É um alimento sem agrotóxico, sem veneno. isso. Será que a gente pode reduzir a agricultura natural, a agricultura orgânica apenas a um alimento sem veneno? Rapaz, não. É que assim, nós estamos aí falando de dois conceitos, três conceitos, né, Três, Felipe? Três, três. são três conceitos. A agricultura convencional, vamos falar rapidamente dela, é aquela que entende que o solo não tem vida. O solo é como se fosse uma base inerte e onde você entra com os inputs e você consegue ter o que você quiser. Então, o McDonald's, ele faz a batata dele ter todos os nutrientes que ele quer que tenha. E assim é com toda a agricultura convencional, né? Aquilo que falta, você faz uma análise de solo e você repõe aquilo. Então, a agricultura convencional entende que ela precisa dos inputs para poder ter a colheita, né? A produção. Então, a agricultura, a hidroponia é aquela feita na água que então muda a base. O seu suporte não é mais a terra, o solo, o seu suporte é líquido, né? E agora tem a aeroponia. A aeroponia é você coloca as raízes expostas e você asperge, pulveriza Olha a só. água com os nutrientes. Então ela já tem menos fungos do que a hidroponia, porque ela não fica em contato direto com a água, mas ela recebe através das raízes que ficam expostas, coletando essa umidade que tem todos esses nutrientes, né? Então essa é a aeroponia, que algumas pessoas também ainda não ouviram falar. Eu Mas está nunca tinha ouvido tendo. falar. É. E aí, depois dessas três que chamamos de convencional, nós temos aí a agricultura transgênica, que a transgênica ela tem ali no seu DNA compostos resistentes de determinados fito. Eu não sei qual que é o nome que dão agora para agrotóxico, viu? É fito. É um nome muito bonito. É um nome Eles muito deram um nome bonito. bonito, é verdade. Bonito, né? Então vamos falar do defensivo agrícola, né? Então, que é o nome anterior aí, posterior ao agrotóxico e É anterior depois a esse novo, ao né? fitossanitários, se eu não me engano, tá? Fitossanitários. É um nome bacana pra caramba, né? Então, poxa, dá até vontade de beber, fitossanitário. Então, mas aí ele é o nosso antigo lá agrotóxico, né? O defensivo agrícola. Então, o transgênico ele tem a capacidade de ser resistente através de bombardeamento de DNA a determinados como é que é o nome dele? Fitossanitários, né? Fitossanitários. Eu acho que é isso aí, depois eu pergunto lá. Mas e a esses defensivos agrícolas. Então, hoje na agricultura transgênica você tem o glifosato, né, que é um ativo, um princípio ativo, que é praticamente o mais utilizado no Brasil. São 300 mil toneladas aí ano, acredito, né? Falam 173 mil toneladas em um ano, enfim. São números muito altos mesmo, que é usado no Brasil, mas ele é, em tese, uma agricultura convencional com uma semente transgênica capaz de adotar mecanismos de defesa associados a esses agroquímicos, né? Mas ele é ainda agricultura convencional, precisa de inputs e precisa desses agentes caso venha a praga, né? Que é assim chamado. Na agricultura orgânica, eu vou colocar para você que ela é uma agricultura convencional fitoterápica, literalmente. Certo.
Porque ela tem exatamente o mesmo princípio. Você vê a terra como um suporte e você vai trabalhar essa terra colocando o quê? Adubos orgânicos. Então você faz lá Certo. os compostos, você pega um esterco, você faz uma compostagem, você pega folhas, você mistura e você faz uma fermentação disso e essa fermentação vai para a terra como input, como um adubo. E no momento de uma praga, a agricultura orgânica também faz uso de determinados fitoterápicos. É uma fitoterapia, então ele tem aquele óleo de nim, tem algumas Certo. caudas, né? Cauda bordaleza, que é feita com sulfato de cobre. Aí tem algumas pessoas que ligavam para mim assim e falavam, Morikawa, pô, eu estou usando fumo de corda com folha de flor de primavera batida e olha, ficou fantástico aqui, os pulgões saíram todos, né? Então, e a gente fica feliz porque, de certa forma, nós estamos trocando agentes, ingredientes ativos químicos, né? Por ingredientes ativos naturais. Mas, de certa forma, ainda tem o mesmo conceito. Já a agricultura natural de Mokichi Okada, ela é uma agricultura muito diferente nesse sentido. O primeiro ponto é que ela entende que o solo tem vida. Esse é o primeiro ponto. E que o solo, ele é um organismo, eu não posso falar pensante, né? E nem que ele sente, mas que podemos talvez fazer uma analogia com os animais, né? Não sei se você sabe, o Felipe, a Corin foi a primeira empresa do Brasil, é a primeira empresa do Brasil a ser certificada pelo selo de bem-estar animal, né? E o que é o Sim. selo do bem-estar animal? Você tem algum pet em casa, o cachorrinho, Não gatinho? tenho. Não, não Não tenho. tem? Eu Não tenho a tenho. Mel. Peraí. Então, olha aqui, ó. Eu tenho a Mel, Ah, uma entendeu? gatinha. É uma gatinha. Então tá aqui a Mel linda, a Mel Leca. Então, aí, o que que a gente entende, né? É fácil a gente entender um bichinho desse, quando a gente chega, você sabe que ele te ama, você sabe que ele te provém, você sabe que ele depende de você, mas ele sabe que ele está ali fazendo parte da sua vida, ele se corresponde com você, né? Então, a ciência, ela não está colocando isso como sentimento, ela está dando um nome disso de ciência que é uma forma de o animal sentir. Então, é diferente a forma, ela não é uma forma assim cognitiva, ela é uma forma mais instintiva. Então, esse Uhum. nome, sem ciência, eu vou tentar fazer uma analogia com ele para a gente explicar um pouco o solo, né, pessoal? Pessoal, obrigado aí. Bastante Tem gente bastante entrando. gente, hein? Eu nem sei, eu não consigo ver aqui, mas acho que 131 pessoas aí, eu estou É muito isso aí. feliz. Mas, então, o que que acontece aí com esse princípio da ciência? Mokichi Okada explicou que o solo, ele é repleto de micro-organismos, né? Correto? Isso, Então, exato. ele chega a um ponto de ter 1 centímetro cúbico ali, você vai ter milhares de micro-organismos. Então, você imagina o que que é a fusão, a junção de todos esses micro-organismos nesse ambiente chamado solo. Então ele passa a ter, de acordo com o Mokichi Okada, esse conceito de sentimento, que vamos chamar de Sim. essa senciência. Ele começa a se relacionar com você. Então o Mokichi Okada ele diz assim, o solo, para ter energia vital no alimento, ele precisa ser vivo. Ele tem que ter um solo com esses micro-organismos bombando ali, com eles Bombando. trabalhando. Então esses micro-organismos, eles vão fazer todo o papel, vamos comparar com o intestino humano, muito semelhante à flora intestinal. Então ele seria, a flora intestinal do solo vivo seriam esses Exato. micro-organismos, essas micorrizações, eles chamam lá, tem uns nomes, né? São leveduras, lactobacilos, são essas bactérias benéficas, né? Então, esse é o primeiro princípio da diferença. O solo autoprovém. Da mesma forma que o corpo ele vai sintetizar na flora intestinal todos as enzimas, as proteínas, as vitaminas, né, os minerais, ele vai processar tudo isso daí através da flora intestinal, o solo vai processar através desses micro-organismos. Então, depois disso,
o Mokichi Okada ele diz assim, o solo não necessita de inputs, ele vai por se autoprover, né? Depois ele coloca o seguinte, que a adubação, então, passa a ser aquela que a natureza previu. Que é o quê? No outono nós temos a queda das folhas. Então, as folhas... Imagina o que é uma folha, Felipe. Você tem as raízes que estão no subsolo. Essas raízes, elas estão retirando todo tipo de nutriente do subsolo. Não é bacana? Vai para a seiva daquela árvore, vai para a fruta e vai para as folhas dela. Exato. Então, na folha, você tem, na verdade, uma concentração do subsolo daquela árvore, por exemplo, daquele vegetal. E aí, ele recebe a energia do sol, que seca essa folha, que ela vai, aspas, envelhecer, vai ter o ciclo dela, e ela vai cair. Quando ela cair, ela vai ser desidratada pelo sol. Olha que bacana. Sensacional. E ao cair, ela vai ter, então, todos os elementos da terra e da água, né? Então, você tem a terra e a água sendo absorvida e o sol chegando, e você tem, então, a trilogia fogo, água e terra. E aí, essas folhas secas, elas acabam protegendo o solo, né? Se você for numa floresta, alguma coisa bem numa mata virgem, você vai ver aquela camada de folha seca, mas muita folha seca. Mas quando você cavocar ali, você vai ver uma umidade muito presente e vai ver ali uma ação muito forte de fungos, uma ação muito forte de micro-organismos. Controle natural, né? Exatamente. Isso é o que Mokichi Okada chama de agricultura natural. Se você quer saber como que é uma terra de agricultura natural, vá num local virgem, onde o homem não teve a capacidade ainda de interferir, e você vai lá e você vai ver o cheiro da terra. Ele tem um cheiro de matéria orgânica, mas não de podre. É um cheiro de fermentação, um cheiro adocicado. E é interessante que isso vai gerar... eu não sei se você conhece aí o kefir, o kombucha, o kefir de água, o kefir de leite, né? Para trabalhar microbiota, né? Exatamente. Então você vai ter ali um composto desses micro-organismos trabalhando. Então, a partir daí, você tem a nutrição da terra prevista por Mokichi Okada na agricultura natural, que são essas folhas, né? E depois disso você tem a produção. A produção, Felipe, ela vai acontecer da seguinte forma. Uma vez que o seu solo está balanceado, você não tem nem excesso de matéria orgânica, que você não colocou nada. Você também não tem excessos de nitrogênio, fósforo e potássio, porque também não colocou nada. Então você vai ter o balanceamento de uma terra que, pelo padrão talvez da agronomia, uma terra pobre, talvez, né? O agrônomo vai lá analisar e fala, puxa vida, ela ficaria melhor com isso e isso. Tal. Mas uma vez que ela tem somente aquilo que precisa, que talvez o homem não mensure muito, que são os micronutrientes, ela vai dar uma planta altamente balanceada com a natureza. Então, os insetos, eles não vão ter interesse por aquela planta. E daí, o não uso de agrotóxicos, entendeu? Então, na verdade, Mokichi Okada diz que o grande problema ocorre inicialmente pelo adubo e não pelo agrotóxico. Você entendeu? Porque o agrotóxico é uma consequência de querer eliminar uma praga. E aí vai indo. E a gente está falando aí da verdade, né? Que a verdade nada mais é do que aquilo que é daquele jeito, né? E ponto final, sem ninguém mexer, né? Sim, exatamente. Como tem que ser. Exatamente. E aí o que acontece? Como você vai indo pelo que tem que ser, indo nessa frase que você falou, né? Essa planta, ela vai nascer extremamente bem balanceada, sabe, Felipe? E ela nascendo balanceada, não tem porquê um inseto vir comer. Aí entra Mokichi Okada de novo na cultura da agricultura natural. Ele diz o seguinte, quando você tem uma toxina, que vamos chamar de toxina, mas quando você tem excessos de nutrientes, falta de nutrientes, você tem doenças, você tem desbalanceamentos, vai vir algum animal, inseto, vírus, bactéria, pode chamar o que você quiser, para vir comer aquilo. Porque na lei da natureza, você tem dois fantásticos animais. Um deles é o urubu, o outro deles é um leão. Então você vai ver que cada um não interfere no outro. Cumpre o seu papel, né?
cumpre o seu papel. Então você vai ver um leão comendo lá uma presa viva, quando terminou de comer, depois de vários animais comerem, aí você vai ver um urubu chegar para comer a carniça e você vai ver os micro-organismos chegarem para consumir o resto. Então, tudo que na verdade não vai ser consumido pelo homem, pelo ser humano, na verdade, ele passa a ser alimento de outra coisa. Então, a gente vê os insetos como praga, né? Mas Sim, Mokichi Okada, ele enxerga os insetos como uma purificação, como um agente purificador, porque ele veio comer, Felipe, aquilo que não tá bom para você comer, porque vai fazer mal no seu corpo, entendeu? sim. Então ele diz assim: não se preocupe, a natureza vai se encarregar de Se retirar. encarrega, é. Exatamente. E o mesmo ele leva para o corpo humano, tá? Quando você tem excesso de toxinas, excesso de nutrientes, ou falta de nutrientes ou desbalanceamentos, Exato. vai vir alguma bactéria, né? Já foi comprovado que duas pessoas com H. pylori, que é aquela Helicobacter pylori, né? Que é aquela bactéria que costuma se instalar no estômago, que é altamente benéfica, mas que ela está em lugar errado. Hoje já tem cápsula de reposição de H. pylori com cápsula de fezes, porque as pessoas não estão conseguindo mais ter H. pylori. Mas assim, voltando lá, já constatou que duas pessoas foi injetado a H. pylori no estômago, em uma delas sobreviveu e na outra não. Então Mokichi Okada, sem remédios, né? E Mokichi Okada chama isso de afinidade. Então quando você tem afinidade com aquela doença, que para ele é uma purificação, a doença vai se instalar ali para comer o que ela tem que comer. Mas quando ela não tem, então, Felipe, ela não vai ter. Simplesmente você tem duas formas de acabar com uma praga. Vamos falar assim numa palavra não messiânica, não da agricultura natural, de uma forma mais convencional. A primeira é você jogando um agente que vai matá-la, que seria um agrotóxico, seria um veneno. No caso de um animal, aí, uma praga doméstica e tal. Mas tem uma outra forma, é você não ter a comida dele. Porque pensa, Felipe, para que um Sim. rato vai ficar andando na sua casa porque ele gosta de você? Ou ele. Não, ele gosta da casa, tem nutriente, tem comida para ele. Então, se ele não tem, pô, para que um rato vai ficar perdendo tempo olhando para sua cara, entendeu? É, Então, ele vai falar assim: não, eu vou embora, vou para outro lugar, eu vou onde tem comida. E assim são os insetos, assim são as bactérias, assim são os vírus, né, que são essas entidades aí e também. Ele vai onde ele tem ambiência. Se não tiver ambiência, que meu Mokichi Okada chama, ele resume tudo isso numa palavra chamada afinidade, ele não vai, entendeu, Felipe? Então, a melhor forma de você não ter uma doença é não atraí-la e isso é não muito, exatamente defender-se. isso é muito interessante, porque você falou da. A gente está falando de natureza. Quando envolve natureza, envolve seres humanos, né? Envolve os animais e envolve terra, né? Plantas. E o princípio é o mesmo, né? Esse ciclo é o mesmo, né? É isso aí, exatamente. Micro-organismo, de você ter aí um sistema de autodefesa, né? Que aí é o É, da terra que você falou, o nosso que é o imunológico, que também agora tá em alta, né? Mas é, é muito interessante. Assim, o nosso tempo passa tão rápido. Eu ouvi você falando, é tão bom e passa tão rápido. Eu é. queria fazer uma pergunta falando da parte da pecuária. Pois não. Queria que você explicasse a diferença também da pecuária convencional, da sustentável e da orgânica. Bom, é basicamente a mesma coisa, viu, Felipe? Não existe muita diferença entre. Já foi comprovado que nós somos mais planta, né? Do que animal, né? As bactérias elas derivam mais de um vegetal do que de um animal. Então, não existe diferença no ciclo, viu? Você tem um animal, ele vai comer aquilo que ele tem que comer, e quando é convencional, entram dois fatores. O primeiro fator é a condição econômica. E o segundo fator é a criação em locais onde ele não é nativo. Então, esses dois pontos, e também ocorre na agricultura, porque você tem que trazer alimentos e cultivar alimentos que não são de época, por exemplo, né? Então, não tem muita diferença. A pecuária convencional é você fazer uma adaptação para o animal que ele vá buscar, ele precisa comer aquilo que você quer dar para questões, às vezes, econômicas ou, às vezes, adaptação do lugar. E nisso começam a ter os efeitos colaterais. Vamos falar do boi, por exemplo, né? O bovino, ele precisaria pastejar, né?
comer grama, capim. E o Dr. Dematê, esses dias ele estava me explicando, esses dias que eu falo há alguns anos aí, ele estava me explicando que eu falei, pô, mas o boi não come capim? Ele falou, não, o boi come bactéria, né, Moricão? Eu falei, mas como bactéria? Ele falou, ele come as bactérias da fermentação do capim. E, na verdade, o capim é uma massa de fermentação. E aí, uma vez que ele come a bactéria e não come o capim, e aí falam assim, pô, como é que eu vou plantar tanto capim? Primeira coisa que eles fazem é hidrogenar, ou seja, nitrogenar, perdão, eles primeiro adubam muito o capim. E depois de adubar o capim, eles ainda adubam o boi, porque ele come aquele capim que já veio de uma adubação, que é Certo. através um capim cultivado convencionalmente, e aí a hora que ele come, ele vai ainda tomar ureia, que é um derivado do petróleo, aí a base de nitrogênio também, que ele vai fazer a mesma função, acelerar a fermentação desse capim. Então, aí eles descobriram o seguinte, poxa, em vez de eu levar capim, por que eu não dou grãos? Então o grão tem uma grande quantidade de gordura, o que vai ser benéfico ali para ganhar aquele marmoreio da carne, que é o que dá valor numa carne bovina, né? A maciez é aquela gordura entremeada. Então, só que aí você começa a ter aqueles pequenos problemas, né? O grão, ele não é um alimento que o sistema digestório do bovino, ele está preparado. Então ele começa a apresentar alguns efeitos colaterais. O boi começa a ter problema, por exemplo, no casco. E aí você começa a ter que usar medicamentos para curar o casco. Então ele vai começar a ter uma micose, vamos chamar assim. Aí você entra com antibióticos, com algumas coisas. E você, então, na hora de fazer o manejo de carrapatos com carrapatos, você vai fazer um manejo com carrapaticida. Já a agricultura, a pecuária orgânica, ela vai mudar o boi de lugar, sabe, Felipe? Para que ele Certo. quebre o ciclo do carrapato. Então você começa a Entendi. ter mudanças da agricultura, da pecuária convencional para sustentável e a sustentável para orgânica. Basicamente a orgânica é o seguinte, os alimentos que o seu animal vai consumir, eles têm que vir acima de 90% da produção orgânica certificada, tá? Certo. Então isso basicamente vai ser a diferença. E também nas medicações. Pode medicar animais orgânicos? Sim, mas ele vai ter um limite máximo de aplicação, que são 2 vezes, vai ter que ter o dobro da carência dos medicamentos que você utilizar, e se ele adoecer pela terceira vez, então ele vai ser comercializado como um animal convencional. Ele não vai Ah, ser mais interessante. comercializado como um animal orgânico. Agora, o que é o sustentável? O sustentável, ele é um animal que foi lançado pela Cori. Gente, obrigado aí, viu? Estou adorando aí. Costela desossada é ótima, né? E também vi o pessoal falando aí, adorei o exemplo do rato e tal. Então é muito legal. Mas o sustentável, Felipe, ele não existia. O sustentável, ele era ou você tinha 8 ou 80, sabe? Ou você tinha um Certo. convencional, ou você tinha um orgânico. Então, a Conin desenvolveu os produtos sustentáveis com esse nome mesmo, para valorizar qualquer coisa que você faça diferente do convencional rumo ao orgânico. Que no nosso caso ainda o orgânico é só um estágio, a gente rumo à agricultura natural de Mokichi Okada, né? Então, a diferença do sustentável é que quando você agrega valores do tripé, né? Do social, do econômico ou do ecológico, mas ele ainda Sim. não é um orgânico. Então, por exemplo, não existem peixes orgânicos no Brasil. O que tem são peixes sustentáveis. E por que não tem? Porque você não consegue, na cadeia produtiva dele, ter a certificação de todos os ingredientes que vêm, entendeu? Para ele comer, por exemplo. Nós Que temos ele come. trutas, exatamente. Então, nesse ponto, a gente não tem animais orgânicos de peixes ainda, tá? Então, mas Pensando em, basicamente é me- essa. Pensando em meio ambiente, assim, impacto ambiental, tem alguma diferença do sustentável, do convencional? Porque na questão do metano, enfim, existe essa. Rapaz, tem muita diferença, mas eu diria que a principal mesmo claro, se você não tem nitrogênio colocado naquele animal,
um animal da Corin, por exemplo, ele demora 2 anos e meio para ganhar peso. Né? E Certo. você vai ter aí um outro animal que, criado de forma convencional, quando ele tem o mesmo peso do da Corin. Então, daí também uma questão de preço, né? Mas eu diria que o maior problema são os antibióticos, né, que são utilizados em alguns animais hormônios, né? Existe no caso a tilápia, que é colocado hormônios à base, tipo uma testosterona, para ele virar Transmutação, né? De... para ele ficar macho, sabe? Então, quando ele é alevino. Então, o que que acontece? Na verdade, nós não estamos falando de criar um peixe. Nós estamos falando de criar toneladas de peixes. Nós estamos falando em criar toneladas de bovinos, toneladas de frango, né? Então, existem dados aí que das 4 proteínas principais, que seria aves, suínos, bovinos e peixes, né? O brasileiro já consome mais de 110 quilos habitante ano. Então nós estamos falando Muita aí, você coisa. bota aí 200 milhões de pessoas, bota aí Muita 100, coisa. 100 quilos e tal, então é muita coisa. Então o que que acontece? O problema é que quando você começa a colocar esses melhoradores de desempenho, à base de antibióticos, que é o caso do frango, dos animais monogástricos, né, dos suínos, dos peixes, você tem muito antibiótico que é dado para estabilizar a flora, para ele crescer mais rápido. Não são hormônios que são dados para frango, Não são pode, né? Isso é um mito, né? mas na verdade nem funciona, viu, Felipe? Porque, olha, eu vou te dizer que se funcionasse, usavam. Tem muita empresa picareta por aí, infelizmente, mas não é que não funciona mesmo. O hormônio para frango fica antieconômico, então você não vai gastar mais numa coisa para buscar um benefício econômico, entendeu? Então, nós Uhum. somos protegidos. Não vai hormônio em frango porque não dá certo. Então, agora, na parte de antibióticos, sim. Antibiótico se usa muito, né? Vários tipos, né? Basta você entrar num site de avicultura e você digita lá qual antibiótico que você pode comprar que você vai ver a quantidade que se tem disponível. Mas claro, existe o antibiótico de 3 classes. O antibiótico como promotor de crescimento, que eles chamam de melhoradores de desempenho, é uma forma de melhorar o desempenho. Depois você tem os outros antibióticos terapêuticos, né? E em alguns casos antimicrobianos preventivos. Então, nesse caso, a pecuária acaba injetando muito isso, e isso está dando uns efeitos colaterais naturais aí, né? Você tem muito antibiótico, você cria uma bactéria, muito semelhante com o coronavírus que está tendo aí, a Covid-19, você tem as bactérias resistentes, e essas bactérias resistentes são criadas em animais e depois elas pulam para o ser humano, né, através da cadeia alimentar. Então, eu acredito que a grande problemática da coisa, além das bactérias resistentes que estão sendo criadas ano após ano, já virando pandemias, vitimam milhares de pessoas aí no mundo, né? E você tem o quê? Esse resíduo desses ingredientes ativos, antibióticos, hormônios, né? Esses sei lá o que aí, Sanitárias. sanitários, eles entrando na natureza. E agora você tem, por exemplo, análises, quem quiser digita no Google, que já tem tem rios na Malásia com mais de 300 tipos de antibiótico, desde hormônios de anticoncepcionais a esses limpadores multiuso, sabe, esses ingredientes desses domes sanitários, e também muitos princípios de criação animal e agrotóxicos, sabe, adubos. Então você vê que tudo vai parar na água, né? Exato. Do ar vai para a terra, da terra a lixivia vai para a água, da água volta para nós. Então É o ciclo, né? nós estamos tendo. Então eu diria para você que o maior benefício, né, é a gente não ter essa contaminação ambiental. Eu diria que porque se eu ficar falando assim, o bovino orgânico versus o bovino convencional, qual que solta mais pum, arroto ali, né? E quanto que ele dá mais de metano? Eu diria que é concentração e também, além da concentração, os ingredientes de boosters, que são dados que podem promover uma maior carga de metano, por exemplo, né? Ô, Felipe, estão falando aqui, ó, minha filha está dizendo que nos comentários aí está tendo uma série de perguntas, eu não sei como é que a gente faz aí, né? Tá. Eu só queria que você Então, falasse brevemente do bem-estar animal, assim, que eles ficam mais livres, né?
Ah, Aí a você gente tá. responde essas perguntas. Olha só, a Mariana Monte aí, ela está falando exatamente isso. Eu queria que você falasse sobre o abate dos animais, né? E assim, cada, cada animal, rapaz do céu, tem que começar falando que é uma morte, tá? É um sacrifício, isso não tem como. A gente que come animais, a gente tem que entender que ele morreu ali e para esse bem maior da alimentação humana, né? Então aí começam as situações controversas de consumo de animais. Então, o que que nós fazemos? Nós somos da Corin, ligados a uma filosofia de Mokichi Okada. Então a primeira coisa que... Aê, obrigado, Bessolano aí, prosa boa, né, rapaz? Valeu, obrigado. Mas a primeira coisa que a gente tem, entendendo que é uma morte, a gente vai partir para como fazer isso acontecer. Porque a morte também, Felipe, ela é natural, né? Se você tem a cadeia alimentar na natureza, a cadeia alimentar ela vai acontecer. Então é triste, é difícil você ver, por exemplo, as orcas se alimentando de focas ali. Quantas vezes a gente não assiste a National Geographic e a gente fica horrorizado ali com a foca sendo comida ali, sendo jogada para o alto, e o leão pegando uma corça Às vezes um pelo filhote, pescoço né? ali, um filhotinho levando para o filhinho dela comer, e a leoa fica ensinando ali, ó filhinho, come assim, começa pelas genitálias, que é mais gostoso e tal. Então assim, isso é a natureza. Então, o que, que nós temos que fazer quando a gente transfere essa cadeia alimentar para um modelo industrial? Então, a primeira coisa é não privar os animais de comida e água. Primeira coisa. Né? Porque existem práticas na avicultura, uma delas é a muda forçada, que você faz a galinha ficar sem comer nada. Ela corta completamente a comida a ponto das penas caírem todas. Então, quando a pena cai tudo, que ela está em inanição, aí você entra com um alimento altamente nutritivo, e aí dá aquele pena de novo, e ela começa a botar de novo como se ela fosse nova, sabe? Então isso é uma prática que a gente não faz, e a gente faz o quê? Quando a galinha deu 1 ano e 8 meses, que ela começa a ter aquele ciclo de vida dela, que já começa a botar menos do que ela come, então ela vai ser abatida, vai ser comercializada como galinha caipira, como uma galinha, quando é caipira, quando não, galinha, né? Mas existem práticas assim. Então a primeira coisa é não faltar alimento, não ter privação de alimento. Segundo, um sistema de detecção muito forte, com veterinários o tempo todo cuidando dos animais, para se eles começarem a apresentar uma doença, a gente tomar uma atitude, seja como essa da Covid-19, segregação, separação, em cada animal tem uma forma de defesa, e a melhoria da alimentação, melhoria da ambiência, ou até, em último caso, o abate precoce, para que ele não venha a sofrer. Então não pode ter nenhum tipo de sofrimento, porque já me perguntaram assim, né? Morikawa, Araújo, eu vou falar dele aí, vou falar dele. Então assim, Morikawa, se o animal adoece e você não dá remédio, ele sofre, né? Mas pensa comigo, um frango, em 40 dias, 30 dias, ele já é abatido. Aí eu pergunto para vocês, um animal tem que ficar doente com 30 dias? É porque a gente está tão acostumado com a doença, a cultura da doença, a cultura do remédio, que aí eu falo, mas o que, que ele vai tomar se ele ficar doente? Mas caramba, a pergunta que nós fazemos é por que, que ele tem que adoecer em 30 dias, entendeu? Então o que, que nós fazemos? Nós damos probióticos, pré-bióticos, ambiência, menor densidade, para ele poder expressar seus comportamentos naturais, viver em comunidade. O Dr. Espaço. por exemplo, nós colocamos galos machos na produção de ovos. Pô, isso é um sacrilégio, porque ele come e não bota. Então, quer dizer, que empresa que vai fazer isso? A Corin, entendeu? Por quê? Porque a gente coloca os galos e você tem uma calma. Você tem ali um habitat natural com machos e fêmeas. Então você vai ter, inclusive, vários ovos saem galados. E você tem ali o que? A calma das aves, entendeu? Então isso custa. Por que que custa? Porque a gente coloca galos, a gente coloca menos animais, a gente deixa eles pastejarem do lado de fora. Então criar esse terceiro conceito da ambiência natural. E depois, na hora do abate,
a gente tem sistemas, primeiro, quando o caminhão chega, a apanha do animal é noturna. Ô Felipe, a gente paga adicional noturno, joga roletes no chão de PVC no aviário, arrasta as caixas até do lado do frango, pega frango por frango pelo dorso, para ele não sofrer, e aí não sai carregando 4 frangos pelas pernas até o caminhão, né? Não pega de dia porque eles estão muito ouriçados. E aí leva para o caminhão calmamente, carrega no caminhão, e você não escuta um barulho, porque eles não se sentem agredidos. Depois ele chega no nosso aviário, no abatedouro, é colocado uma cortina, um sombrite, para ele não enxergar o que está acontecendo ali. E quando ele vai, ele passa por uma insensibilização elétrica, que é bem testada para não matar ele eletrocutado e nem deixar ele ativo. Então ele é adormecido de forma elétrica e aí é feito o sacrifício através de um corte na jugular e na carótida. Então ele não a gente tenta ser um mínimo, o que eu posso chamar de uma morte menos dolorida, né? E fora isso, estão falando muito aqui, né? O Júlio lá, tudo bem, Júlio? Júlio Amorim da Great Group aí, obrigado, colaborador da gente. Ele está falando, né? Poxa, além disso, a Corin tem um culto que a gente faz, né? Uma vez por ano, não só a Igreja Messiânica, viu? Isso é legal. Não só a Igreja Messiânica, várias religiões, elas agradecem, e é um papel muito bonito esse, porque entende que o animal está sendo morto para um bem maior, né? Que está sendo sacrificado para a alimentação do homem. Então, no caso da Corin, nós seguimos a Igreja Messiânica, a filosofia de Mokichi Okada. Então nós temos que, uma vez por ano pelo menos, é feito um culto em sufrágio aos espíritos dos animais. E nesse culto, nós fazemos uma oração a Deus, agradecendo a Deus, pedindo perdão pela morte, mas se comprometendo em dignificar o espírito desse animal que foi absorvido por nós, através da construção de um paraíso na Terra, através da construção da obra divina de salvação do próximo, né? E do planeta. Então, com isso, a gente entende que os nossos pecados são mitigados, né? E esse animal passa a fazer parte da nossa vida, sim, como em outras igrejas explica, né? Que o rancor desses animais pode vir para nós, mas também essa participação na obra divina, né? Por isso que é importante também a gente está acabando aí, falta 2 minutinhos, aí a live cai, é automática, mas a questão da gratidão também, do consumidor, né? Você ser grato pelo alimento, isso é importante também, né? Até para não quebrar esse ciclo, né? Vem todo um ciclo de respeito, né? De gratidão, e chega na nossa mesa, a gente começa a reclamar de preço, reclama porque tem que cozinhar, reclama porque... E todo esse ciclo tão bonito, né? Tão grandioso, a gente acaba conseguindo, com o nosso pensamento ali de consumidor, quebrando tudo isso, né? Rapaz, Januzzi, eu queria agradecer todo mundo aí, porque só tem 2 minutos para a live cair, e ensinar uma palavra, tá bom, pessoal? Prestem atenção, coloquem a mão assim e falem a palavra itadakimasu. Itadakimasu. Então, sempre que, antes de comer, façam com um sentimento de agradecer ao homem do campo, ao animal, a quem transportou, a quem preparou a comida, a quem vendeu. Tudo isso sintetizado numa palavra chamada itadakimasu, tá? E aí vocês começam a agradecer o alimento quando ele vem à mesa. Bom, obrigado, vou agradecer você, vai cair aí. Então, muito obrigado a todos os participantes. O pessoal tá pedindo aí para vocês fazerem mais live aí da cor, hein? É muito assunto, é muita coisa boa, muita informação boa, muita informação positiva. Muito obrigado por disponibilizar esse tempo aí pra gente. Tem bastante, 150 de manhã, vocês falaram, será que chega em 100? Passamos. Pois é, né? Mas obrigado, Felipe, pelo convite. É uma coisa nova para mim, mas estou gostando muito porque dá para falar com tranquilidade, com profundidade, né? E realmente o Marcelo tá aí do marketing, tá olhando, né? Um querido da gente aí. E a gente vai fazer mais aí, mas você foi o primeiro. Eu acho que isso que é legal, né, Felipe? Muito bom, muito bom. E conte com a gente também. Falar. Viu? Muito obrigado, viu? Desculpe aí alguma coisa, mas conte com a gente, né?